Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é sábado, 14 de março de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado. CLT é no Banrisul. O Guaíba Agro tem José Carlos Roque e Christian Ortiz na produção. A mesa de áudio de Jefferson Gomes. Externas de Ivan Barreto. Nas gravações, Cleiton Lopes, Luciano Vargas e Rafael Valdez. A coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater Ascar de Frederico Westphalen, os pomares de citros estão em sua maioria em fase de desenvolvimento de frutos. Os produtores realizam adubações e tratamentos fitossanitários preventivos contra pinta preta, cancro cítrico e ácaros. Se as condições climáticas se mantiverem favoráveis, a expectativa é de uma excelente safra. A implantação e renovação de pomares foi finalizada e as plantas se desenvolvem adequadamente. De modo geral, as condições fitossanitárias são satisfatórias, embora haja incidência de clorose variegada dos citros em algumas áreas. Para as laranjas destinadas à produção de suco, a expectativa é de produtividade de 40 toneladas por hectare nos pomares com mais de 4 anos de idade, que apresentaram excelente floração e receberam bons tratos culturais. Para a laranja umbigo, a expectativa é de 30 toneladas por hectare e para os pomares de limão, 28 toneladas por hectare. Na região de Passo Fundo, a cultura da laranja está em fase de formação de frutos para a próxima safra. Os pomares apresentam boa sanidade e os produtores realizam monitoramento de doenças e pragas, principalmente a pinta preta, cancro cítrico, mosca branca e ácaros. Estão sendo aplicados inseticidas e acaricidas para preservar a qualidade dos frutos. Também são utilizados adubos fosfatados e nitrogenados e realizado o plantio de plantas de cobertura do solo nas entrelinhas. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Muito obrigado, Matheus. Bom fim de semana. Vamos agora aos destaques do caderno rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittmann. Bom dia, Leandro. Meus amigos guaibeiros, tudo bem? Leandro Mariani Mittmann, editor assistente de Rural do Correio do Povo. Hoje, elaborando esse boletim aqui direto de Nome Toque, onde passei toda a semana na Expo Direto Cotrijal. Essa grande mega feira aí que mostra o tamanhão, a dimensão e o empreendedorismo do agro gaúcho e brasileiro. Bem, mas estou aqui para contar sobre o nosso caderno rural de final de semana do Correio do Povo. A gente, claro, como estamos aqui, toda uma grande equipe de reportagem do jornal, trabalhamos toda semana elaborando materiais sobre a feira, contando para o nosso leitor sobre a feira.
Inclusive, convido a acessarem o site do Jornal Correio do Povo para ver tudo o que a gente contou do agro gaúcho no final, desde sábado passado. Mais uma semana aí com publicações. Mas estou aqui para contar sobre o nosso caderno de final de semana, o Caderno Rural, que aborda a agricultura familiar. A gente esteve num evento da Emater em que ela anunciou que vai fazer um censo da agroindústria familiar do Rio Grande do Sul, vai apurar tudo o que a agroindústria familiar do Rio Grande do Sul produz, quais são os problemas, quais são os desafios, enfim, é um grande, digamos assim, um grande passar a limpo da agroindústria familiar do Rio Grande do Sul. Um raio-x que vai revelar tudo sobre esse importante segmento. E o caderno também aborda uma invenção, um refrigerante gaúcho, produzido por gaúchos, por duas empresas gaúchas, um refrigerante de erva mate, que já está conquistando todo mundo. Esteve aqui na feira, foi apresentado no estande da Embrapa, porque a Embrapa também teve uma participação. Um refrigerante de erva mate, acredite. Refrigerante muito gostoso, aliás. Era isso, uma ótima semana, até o próximo. Obrigado, Leandro, um ótimo fim de semana. E agora o assunto é o 6º levantamento da safra 2025-26, divulgado nesta sexta-feira pela Conab. Segundo a estimativa da companhia, os agricultores brasileiros deverão colher 353 milhões e 400 mil toneladas de grãos neste ciclo, resultado que mantém a expectativa de um crescimento na ordem de 0,3% em relação ao volume obtido na última safra e que, se confirmado, estabelece um novo recorde na série histórica. A área destinada para o plantio deve crescer 1,7%, sendo estimada em 83 milhões de hectares, enquanto a produtividade média nacional das lavouras deve chegar a 4.250 quilos por hectare. As principais culturas de primeira safra já se encontram em fase de colheita. Para a soja, já foram colhidos em torno de 50,6% da área semeada. O Rio Grande do Sul é o último estado a começar a colheita. Fevereiro foi um mês desafiador para o produtor da oleaginosa, com excesso de chuvas no centro-oeste e sudeste, em especial em Goiás e Minas Gerais, e com irregularidade climática em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Já a estimativa diária da segunda safra de milho é de 17,7 milhões de hectares e uma produção projetada em 108 milhões e 400 mil toneladas. No cultivo da primeira safra, o panorama é de crescimento tanto de área, estimado em 4 milhões de hectares, quanto de produção, podendo chegar a 27 milhões e 400 mil toneladas. Ao considerar as 3 safras do cereal semeadas ao longo da temporada, a expectativa da Conab é de que a produção chegue a 138,3 milhões de toneladas. Para o arroz, a colheita atingiu 19% da área semeada, índice superior à média dos últimos 5 anos. As estimativas da Conab apontam para uma produção de 11,2 milhões de toneladas na safra 25-26, redução de 12,4% se comparado com o volume obtido no ciclo passado, queda que acompanha a menor área destinada para o cultivo do grão. Ainda de acordo com o boletim da companhia, os dias com elevada radiação solar registrados no Rio Grande do Sul, principal estado produtor da cultura orizícola, favoreceram o desenvolvimento e a sanidade das plantas. No caso do feijão, a produção total, somada às 3 safras da leguminosa, está estimada em 2,9 milhões de toneladas, 4,7% abaixo da safra anterior. A primeira safra apresenta redução de 11% na área plantada, totalizando 807 mil hectares, com expectativa de produção de 954 mil toneladas. Mesmo com a perspectiva de diminuição na colheita, o volume total assegura
o abastecimento interno. Para o algodão, o plantio já foi concluído e a maior parte da área semeada se encontra em fase de desenvolvimento vegetativo. Bom, neste primeiro bloco do nosso Guaíba Agro deste sábado, seguimos repercutindo o sucesso de mais uma edição da Expo Inter, em sua 26ª edição, que se encerrou ontem em Não Me Toque, a capital nacional da agricultura de precisão. E a nossa primeira entrevista é com o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, num balanço que a gente já pode se considerar como tradicional, não é? Já há alguns anos, nosso vice-presidente Enio Schroeder faz esse balanço aos sábados no nosso Guaíba Agro. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à sua casa, aqui à Rádio Guaíba. Bom dia. Aos ouvintes, é sempre muito gratificante podermos, nesse programa tão importante, falar sobre também esse evento que é tão importante para o agro gaúcho e brasileiro. Bom, dentro desse balanço, vamos fazer uma retrospectiva desde a segunda-feira, né, desde as primeiras atividades aqui, não é, com autoridades, presença do vice-governador. Não tivemos uma representação, não é, do governo federal em primeiro escalão. Tivemos, claro, representante do Ministério da Agricultura, também do Ministério do Desenvolvimento Agrário e uma manifestação, não é, caro vice-presidente Enio Schroeder, me parece que justa, mais uma vez, diante, não é, das adversidades climáticas que levaram ao endividamento agrícola dos nossos produtores, não é mesmo? O nosso estado, ele, nos últimos anos, ele vem passando por dificuldades, isto é real. O agricultor gaúcho é um agricultor que sabe muito bem fazer o que ele mais gosta, que é trabalhar na atividade do agro. Fez o máximo, investiu bastante, mas os fatores climáticos dos últimos anos não têm contribuído para que tivéssemos safras boas. E isso fez com que o endividamento do agricultor fosse aumentando, tem um estoque de dívida bastante grande, em função dos altos custos de produção. Mesmo que esses custos às vezes são altos, mas se colhe bem, você ainda tem uma renda. Mas quando o custo de produção é alto e você não colhe, aí a conta não fecha mais, aí fica um descompasso. E isso é o que está acontecendo com o produtor gaúcho. Nós temos muitos agricultores que são bons produtores, que são produtores de ponta, que usam tecnologia, mas que infelizmente estão nessa situação. E há necessidade de que tenhamos um olhar para essa situação por parte do governo federal. Não tem outro jeito. É em Brasília que a situação pode ser estruturada e organizada. É porque ninguém quer deixar de pagar, é apenas um alongamento da dívida, não é? Sandro, eu não vi um produtor até hoje dizer que ele não quer pagar a conta. E eles pagam com dificuldade. Já aconteceu isso, né, da outra vez, né, com a securitização. Sim, já houve. O produtor é o que mais paga a conta. Não fica, até porque se ele fica devendo, ele fica inadimplente e não tem mais crédito, sai fora da atividade. E são poucos os que saem. Mas, se continuar desta forma, nós vamos ter muitas áreas sem serem plantadas. E se forem plantadas de uma forma muito precária, que cada vez mais vai diminuir a produtividade aqui do nosso estado, que já foi um estado de destaque a nível nacional, mas que hoje, infelizmente, está no setor do agro, ele está empobrecido. Exatamente. Bom, foi uma semana intensa, nós tivemos os dirigentes que aqui estiveram, representando Farsul, FETAG, ontem mesmo, vice-presidente, aliás, agora já presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, esteve em Brasília, retornou aqui para a Expo Direto, não é? Depois das manifestações, juntamente com o governador Eduardo Leite, Domingos Velho Lopes e representantes, não é, da Farsul também, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também depois com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e voltaram otimistas, não é, de que o projeto do alongamento das dívidas, da repactuação, então, seja finalmente votado no Senado Federal e, quem sabe, ainda antes das eleições, apreciado pelo governo federal, pelo presidente Lula. Vamos todos acompanhar esse processo, como a gente já vem acompanhando há algum tempo. Mas, de qualquer forma, uma edição de Expo Direto que começou lentamente e foi tomando corpo durante a semana, né? Foi o que a gente viu segunda-feira, não tinha tanta gente, mas depois as ruas tomadas pelos visitantes, não é, caro? Sim, tivemos um público muito bom, um público excelente, considerando
o momento, mas mesmo assim foi muito semelhante das outras edições. Alguns dias, talvez um pouco menos, em função de outros fatores climáticos. Aqui segunda-feira choveu. E aí, então, mas mesmo assim tivemos um excelente público. E o que é importante aqui na Expo Direto, Sandro, que ela tem se consolidado, se posicionado como uma feira, além de muita tecnologia, também como um local de discussões positivas, de reivindicações, de mostrar para as nossas lideranças, para as nossas autoridades, o que precisa ser feito. E isso dá eco em Brasília. Tanto é que você falou agora que autoridades e lideranças se mobilizaram e foram até Brasília. E assim tem que ser. Nós temos que nos unir, nós temos que juntar forças. E aí vem uma opinião de quem organiza algo para o agro e que eu não trabalho nessa parte política, partidária. Sim. Então eu gostaria muito que a nível de Brasília nós tivéssemos as nossas forças políticas se unindo. Independente de ideologia, Independente de ideologia. Se for do outro jeito não funciona, vai um, depois vai outro, tem que de forma unida esquecer qualquer coisa, mas trabalhar em prol de uma causa. E esta causa do Rio Grande do Sul, porque se nós não tivermos um agro forte, eu tenho uma boa vivência nisso e sei que em anos que não se colhe bem, o comércio fica fraco, tudo enfraquece. Tanto é que temos enormes dificuldades. Não há dinheiro para fazer uma estrada, não há dinheiro para fazer uma ponte, não há dinheiro para fazer nada, porque não teve renda. Exato. E o nosso estado, ele é agrícola e as principais culturas aqui, como a soja, ela sofreu muito nesses últimos anos em função da seca. Tivemos quebra. E tendo quebra, não gira dinheiro. Esse dinheiro não girando, não tem impostos, não tem tributos em cima desses produtos e tudo fica mais devagar. Então nós temos que ter esse... Às vezes o pessoal da cidade, eu sei que agora milhares de pessoas estão me ouvindo, e às vezes tem uma ideia de que o agricultor, ele só ganha. Não, ele tem prejuízos enormes. Ele planta, ele arrisca o capital dele para plantar, ele bota a semente na terra, investe para colher, e quando ele não colhe, não tem dinheiro para pagar. E aí não é financiado, e aí não tem seguro, e aí cada vez ele fica mais enfraquecido. Seguro, caro vice-presidente Enio Schroeder, é um tema nevrálgico, não é? E que, diante exatamente dessas mudanças climáticas, se torna cada vez mais necessário. E pela primeira vez nós tivemos um fórum, não é? E inclusive a partir de uma iniciativa da própria Cotrijal, que tratou exatamente, não é, sobre esse tema aí, trazendo 20 empresas para cá para essa discussão, não é? Trouxemos para cá os maiores especialistas do Brasil falando em seguro. É necessário que avançamos nesta área. Países onde a agricultura é forte no mundo, eles têm seguro, sim. Tem cobertura. Tem cobertura. Nos Estados Unidos, o produtor planta, sabe que se ele não colher, ele tem um amparo. Precisa ser estruturado isso. O seguro também não pode ser só um seguro que a gente só quer... A gente tem que contribuir também, tem que criar esse seguro, tem que criar uma estrutura. Contribui. Mas eu não precisaria de seguro. Senão elas vão embora. Senão vão embora. E ninguém... Não há jantar de graça. Você tem que contribuir... para que se forme um fundo, e esse fundo fica forte, para quando alguém do Brasil precisa, você tem... E o Brasil é grande. A seca ou algo parecido, uma intempérie, ela não corre todo o Brasil, nem todo o estado. Tem lugares que não precisa, mas aqueles que precisam ter um amparo. Então, isso precisa ser estruturado de uma forma melhor. Perfeito. E acredito que a partir dessa iniciativa aí, inclusive esse foi um tema também discutido, né, com o ministro Carlos Fávaro essa semana, então está no radar e me parece que vai haver novidades, inclusive a partir então dessa iniciativa aqui da própria Cotrijal. Quero falar de outras novidades também. Antes, o nosso vice-presidente Enio Schroeder aqui falou dos tradicionais fóruns e painéis. Nós chegamos aí à 36ª edição do Fórum da Soja, que abre, não é, nessa iniciativa do cooperativismo, da FECOAGRO, da Alcerx, Fórum do Trigo, Fórum do Milho, mas também tivemos, além do Fórum de Seguro Agrícola, mas também tivemos aqui um outro evento importantíssimo, que foi a abertura da semeadura da canola, que me parece que é a grande novidade. Nem tão novidade assim, porque canola se produz há muito tempo, mas essa fase atual da canola é uma perspectiva que se abre muito boa para os produtores, não é? É uma excelente atividade, a cultura da canola,
precisamos ainda conhecer melhor e dominarmos melhor, mas já tem lavouras consolidadas nesses últimos anos, e é uma excelente atividade pro inverno. Exato. Nós vamos ter no inverno. E eu volto a falar da importância que tem tudo isso na cadeia do agro. Por exemplo, se você tem o inverno bem estabelecido, você tem comercialização de fertilizantes, tudo isso gira, isso gera emprego. Uma engrenagem, né? Engrenagem, e nós temos que ter ciência que tudo depende, quem não é empreendedor, ele é empregado, ele trabalha em alguma empresa. Exato. Ele precisa ter seu ganho, ele precisa ter sua família, e quando isto funciona bem, as indústrias de máquinas agrícolas têm milhares de empregos, e aí as outras indústrias, todas elas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, se você pensar bem, todas elas têm um olhar para o agro. Muita gente produzindo algo que tem função no agro. Ou se não é direto lá na lavoura, mas é para a indústria. Exato. Se não é para a indústria, é para algo que o agro precisa. A canola aí, não é? A canola pode ser o óleo, né, comestível, pode ir para produzir biodiesel e o farelo pode ir para ração animal. Você aproveita tudo. Tudo, se aproveita tudo e gira, a economia gira. Nós temos que tem que girar a economia, porque senão dá desemprego, dá desemprego numa indústria de máquinas agrícolas. Por consequência, dá desemprego em quem fabrica a roda. Outro fabrica um equipamento para aquela máquina, outro fabrica algo. Para a agricultura não é diferente. Nós somos muito ligados no agro. E na cidade, a comida, se não tem, ela fica mais cara. Se você colhe mal o trigo, a farinha fica mais cara. Se você não colhe o arroz fica mais caro. Então, tudo gira em torno disso. Então, as pessoas, às vezes, não têm a ideia da importância que é termos o setor do agro bem estabelecido. É o início, ele é o setor primário. Exato. Setor primário que faz o secundário e o terciário, e sim, assim por diante andar. É dessa forma que a gente tem que pensar. E quem tem apostado na diversificação, na rotação e diversificação de culturas, não é, tem conseguido se manter equilibradamente nesse universo, não é, inconstante que a gente vive. É o caso de quem aposta também na pecuária, integração lavoura-pecuária. A gente viu ultimamente, né, as dificuldades em relação às culturas de grãos, e que a pecuária acabou salvando a lavoura, literalmente, não é? Porque a carne vive um bom momento. E tivemos a 4ª edição, é um dos fóruns mais recentes, é a 4ª do Fórum da Carne, mas que se tratou isso, dessas oportunidades com a carne também, não é? Inclusive na parte norte do estado. Sem dúvida nenhuma, é um importante fórum para discutirmos a integração da lavoura e pecuária, onde tem lavoura, culturas estabelecidas, você pode plantar uma pastagem e ter a pecuária forte durante certos períodos, o que vai fazer com que a carne também crie mais, digamos assim, um volume maior para exportação, e isso faz com que internamente também os preços não ficam tão altos. Então, tudo isso é um jogo de xadrez que precisa ser pensado. Se a pecuária, se ela for bem, tudo vai melhor também. E temos essa vocação aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado onde tivemos muitas áreas que eram ocupadas por pecuária. De um tempo para cá, nós temos lavouras de soja, onde nós podemos voltar a ter gado para fazer com que essa cadeia também possa crescer e trabalhar. Porque qualidade não falta. A nossa carne aqui é desejada no mundo todo. Então, temos muita qualidade, muita genética. Assim é com o leite, assim é com outras atividades. Aliás, o leite, temos um fórum importante aqui também. Também, exatamente. E o leite tem um problema, que precisa ser equacionado. Também teve outro evento ontem que tratou sobre a questão da reconstituição do leite em pó. Exatamente, né? Isso também é importante, porque vem o leite em pó, aqui ele é indiscriminadamente, né? Por favor, o que está chegando de leite aí, reidratado, Argentina, Uruguai, gente. Concorrendo com quem tira o leite in natura, que é um leite de alta qualidade. Nós temos aqui vacas com genética que não perdem em nada para qualquer parte do mundo. Jersey, fantásticas as nossas vacas. E o que vacas. preocupa, Sandro, é que muitos produtores bem estabelecidos, bem organizados, vão parar com a atividade, porque não muitos já pararam. E vamos perder muita genética, porque isso levou muitos anos para termos essa qualidade. Agora pode ser perdido em 1 ou 2 anos. Exatamente. Muito bem. Bom, pavilhão internacional mais uma vez, não é? Com muitas delegações, não é? A Índia chegando, a China chegando, os africanos
já estão aqui de vez, já vêm, não é? É buscar conhecimento, fazer negócios. E é uma área essa que está ganhando corpo cada vez mais. Colocou de vez a Expo Direto, né, no mapa internacional, não é? Sem dúvida nenhuma. As delegações que vêm aqui do mundo todo, elas engrandecem a Expo Direto também, elas fazem com que ela seja internacionalizada, e as empresas que vêm aqui podem mostrar seus produtos para outros países, que depois da feira vão continuar certamente acontecendo contatos e oportunidades de negócio, e esse é um dos objetivos também da Expo Direto, abrir mercados para aqueles que produzem para poder vender para outros países. Fez suas compras no pavilhão da agricultura familiar? A agricultura familiar é um pavilhão desejado. Quem não sai com a sacolinha? Fiz aquisições lá também, muito bom lá, tudo produto de alta qualidade. Aliás, isso é um fenômeno que a gente tem aqui. Quanto isso cresceu nos últimos anos e quanta qualidade, quanto capricho, quanto produto bom, quanta organização. Produto que só ali se encontra, não tem no mercado. Exatamente. Salame com nozes. Exato. E outros produtos, tanto queijo, enfim, muita criatividade. Muito legal a participação das mulheres, dos jovens, pegam receitas lá da avó e trazem um incremento, coisas novas, né? Muito bacana. É um pavilhão que todo mundo quer dar uma entrada e sempre leva alguma coisa. Muita gente fez compras ontem, no último dia. Todo mundo rematou tudo que tinha lá. É verdade. Caríssimo vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, eu quero mais uma vez agradecer, primeiro pela recepção, não é? Que nós todos aqui da Rádio Guaíba, Correio do Povo, e também da Record TV, TV Guaíba, a gente se sente em casa quando aqui vem. A nossa, aliás, é uma das casas aqui, uma das primeiras casas do parque, estamos na frente, somos lindeiros aqui com a sede da Cotrijal. Então, primeiro, muito obrigado pela recepção e segundo, parabéns aí por toda a organização e pelo sucesso do evento. Eu que agradeço também a todo o grupo Guaíba, Correio do Povo, Record, que sempre está aqui nos prestigiando, levando as boas informações de tudo de bom que acontece aqui dentro para aqueles que estão nos ouvindo, inclusive nesse momento. Obrigado, muito obrigado por tudo e também obrigado por estar nos escutando nesse momento e conhecendo um pouco mais da Expo Direto. Até 2027. Com certeza. Um abraço. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Voltaremos em instantes, depois do Guaíba Notícias. Estamos de volta agora com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, 14 de março, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, nós vamos falar da participação da FAMURS, a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, na Expo Direto Cotrijal, que se encerrou ontem em Não Me Toque, a capital nacional da agricultura de precisão, região norte do estado, e está conosco aqui na casa da Rádio Guaíba, Adriane Perim de Oliveira, prefeita de Nonoai e a presidente da FAMURS. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham, Rádio Guaíba. Bom sábado para você. Depois de uma semana intensa, né, de feira da Cotrijal, a Expo Direto, aquela que é uma referência para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e, eu arrisco dizer, para o mundo. E a FAMURS esteve presente nos dias da feira, trazendo pautas, discutindo pautas que são importantes, porque impactam diretamente a vida dos municípios. Exato. E quando eu falo de agricultura, eu falo de vida nos municípios, porque essencialmente agrícolas são eles. Nós temos 90% dos nossos municípios dependem
da agricultura. A nossa vocação é essa. Sustenta a balança comercial gaúcha. Então, discutir esses assuntos na maior feira de agronegócio, discutir tecnologia, discutir perfilamento, discutir irrigação, discutir crédito agrícola, que tanto precisa, porque quando a gente fala em todos esses processos que são importantes lá na propriedade rural, se não houver o crédito, se não tiver a condição financeira do produtor investir, poder comprar as máquinas que estavam expostas na feira, sem o dinheiro, sem o recurso não é possível. Então, essas discussões com todas as cooperativas, e eu faço uma referência ao Ney Mânica, tive a oportunidade de almoçar com ele durante a feira, para nós dividirmos essas angústias, porque quando o município tem as suas dificuldades, a gente tem que olhar a questão econômica do município. E advém, obviamente, da agricultura, que é a nossa força motriz, que movimenta os municípios gaúchos, né, e que é a nossa vocação. Então, cuidar desse setor que está passando por dificuldades, a gente sabe disso, viemos acompanhando as questões das intempéries, né, nós viemos de enchente, que está ainda nos causando dor, porque estamos no processo ainda de reconstrução, mas com isso veio as estiagens também. Então, o produtor automaticamente está endividado. E sabe, Sandro, que a FAMURS foi fundamental, e eu quero trazer essa questão aqui, porque a FAMURS é uma federação que congrega as associações de municípios, todos os municípios gaúchos, e está acima de qualquer ideologia partidária, porque representamos todos os prefeitos, independente do seu partido. 497. E a gente conseguiu, em maio do ano passado, quando se discutiu essa questão do endividamento agrícola, chamar a atenção das nossas lideranças políticas, porque muitas decisões estruturantes, elas são tomadas, né, em Brasília, são tomadas pelos nossos representantes. Então, convocamos todos eles para estarem presentes na FAMURS em maio de 25 para discutir a securitização, o alongamento das dívidas. Mobilizamos e falamos sobre isso, estendemos a mão para o agricultor e de lá para cá nós não largamos, porque, afinal de contas, é lá no município que o agricultor, que o produtor, que o senhor e a senhora vive. Então, é o município que tem que estender a mão, e para que criemos essas condições de buscar linhas de créditos, juros subsidiados, buscar condições de plantio, é preciso estar conectado com a necessidade das pessoas. E ninguém quer deixar de pagar a dívida, né? Que é só em ter mais um prazo, né? Em nenhum momento, né, o produtor pede o perdão da dívida, ele pedia um socorro, um alongamento, e que, se olharmos assim friamente o valor que se precisava na época e agora para dar esse fôlego e nós poder plantar, é infinitamente menor dessa roubalheira que está acontecendo. Né? Que a gente fala de Banco Baster, fala de INSS, quando a gente olha os valores, ele é maior do que a necessidade dos nossos agricultores. Né? Então é um momento de se refletir sobre isso, um momento decisivo, porque é um ano eleitoral, então a gente tem que olhar com muita consciência o que a gente quer de futuro para o nosso Estado, para o nosso país. As decisões que estão tomadas em Brasília impactam a vida dos municípios, inclusive, Sandro, quem nos acompanha, nós tivemos, na semana retrasada, a Assembleia de Verão da FAMURS, que é uma assembleia que congrega todos os gestores municipais do Estado. Nós tivemos recorde de público, quase 2.000 pessoas estiveram credenciadas e presentes lá. Tivemos um ponto alto, que foi o debate, foi o primeiro painel de encontro dos pré-candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E quando eu tive a oportunidade de entregar o convite formal a eles, eu disse a cada um que o candidato que ouvir os municípios, que ouvir os prefeitos e prefeitas, vai acertar mais nas suas decisões. E, inclusive, foi pauta do debate o tema agricultura. Né? Finanças, especialmente, porque podemos ter a melhor das intenções, um braço técnico que a gente sempre tem nos municípios, que é a Emater. Podemos falar de irrigação, mas nós precisamos de crédito
Então, se o nosso Estado conseguir... Porque está descapitalizado. Está descapitalizado, por isso que, né, a gente acompanhou, o governador esteve em Brasília, justamente para pedir um socorro nesse sentido, para que essa dívida que é impagável, que nós temos com a União, seja postergada. E não é perdão, veja só, nós vamos pagar. Não sei como, mas vamos pagar. Pedir um pouco mais de prazo para que esse valor seja revertido em irrigação, em condições do produtor poder plantar. Que foi o tema, inclusive, do Fórum, né, de Gestores Municipais, de prefeitos, né, do agro, que tivemos na Expo Direto na última quinta-feira. Irrigação como política pública de Estado. Não é uma política de governo, não é uma política de Estado essa. As medidas devem ser estruturantes. Independente do governo, ela tem que ser de Estado. E nós discutimos isso durante a feira. Prefeitos da região, nós tivemos também presente o braço técnico da Emater, que eu faço uma referência, porque a Emater está presente nos 497 municípios gaúchos. É o que eu digo, é o Banrisul, a FAMURS e a Emater, que tem essa capilaridade de estar em todos os 497. E está acima de qualquer ideologia, né? Nós estamos ali para ajudar, estar perto, porque é no município, parece um clichê, mas é no município que tudo acontece. Então, durante esse fórum, discutimos especialmente com os secretários municipais de agricultura, com os prefeitos, né, sobre o tema irrigação, as condições climáticas, a questão dos entraves burocráticos na questão ambiental, que também é um tema que exige muita atenção. Né? A gente sempre, é mais fácil às vezes colocar a culpa no outro, mas é necessário discutir essas pautas que ajudem os municípios a ter mais autonomia nessa questão ambiental. Né? Nós defendemos o meio ambiente. Já avançou bastante. Assim, né? Avançou muito e tem avançado. Em áreas, em APPs, porque o mundo mudou e a gente precisa estar conectado com essas mudanças e os municípios têm um papel fundamental. Responsabilidade, não é? Mas imagina, né, o gestor municipal, o próprio produtor, se vai cometer qualquer insanidade ambiental. Pelo contrário, só que nós queremos preservar as áreas que precisam ser preservadas, mas investir, né, nas áreas que podem produzir. Inclusive recuperando nascentes, sabe? Tem tanta forma, né, de a gente buscar. O que a gente quer é mais autonomia dos municípios, porque é nós que estamos lá na ponta. E a gente precisa também de uma autonomia regional. Né, pele, conforme vai aumentando o grau, né, de dificuldade, a gente vai buscar essas alternativas junto ao governo do Estado. E temos feito essa conversação. Acho que o diálogo sempre foi o melhor caminho. Eu sou uma pessoa, assim, de essência, de muito diálogo, de muita conversa. Os extremos judia todo mundo. Então, se nós queremos avançar nas questões ambientais, por exemplo, nós precisamos conversar, dialogar, entender qual é o caminho e entrar num consenso, sempre. Os extremos nos judiam demais. E os entraves logísticos também, que é uma questão que impacta a vida do desenvolvimento do nosso Estado. E eu estou... A título de informação, Nonoai fica na divisa com Chapecó, na divisa com Santa Catarina. Então, o oeste catarinense, que é a proteína animal, são os frigoríficos, uma mola propulsora assim, de toda a região. Oeste Santa Catarina, sudoeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul. E a gente vê que nós estamos perdendo competitividade. Especialmente logística de transportes, pela questão logística. Né? As nossas rodovias que merecem a atenção, só que sem o recurso não conseguimos fazer a infraestrutura. A gente precisa tem um projeto entender... da Ferroeste, não tem? Isso. O projeto da Ferroeste, né, foi uma iniciativa do governo do estado do Paraná, chamando a iniciativa privada para esse debate. Por quê? Nós tínhamos um projeto da Ferrovia Norte-Sul, né, que há mais de 15 anos está sendo discutida a importância desse anel de norte a sul, mas quando a gente olha o investimento que precisa ser feito pelo governo federal, pelo Ministério do Transporte, ele ultrapassa o próprio orçamento do Ministério, só para fazer esse trecho. Então, a gente é só uma matemática, se torna inviável, porque o Brasil inteiro não se resume numa ferrovia de norte a sul. E aí foi esse movimento junto ao governo do estado do Paraná, ao senador Luiz Carlos Reis também, que foi um idealizador naquele momento. Por quê? Porque nós precisávamos ligar Maracaju, Mato Grosso, para Cascavel, e Cascavel,
Santa Catarina. Tá. Então esse Ao trecho porto. ao porto, Tá. né, a oeste ali, Chapecó, sim. para Tá. que depois, Ok, depois se direcionasse aos portos, portos, catarinenses, que inclusive nós tem Isso. mais de 7, nós aqui estamos peleando, né, próximo de pelo Arroio. porto de Arroio do Sal Meridional. Então nós fizemos, tem esse traçado, e aí fomos... E especialmente o senador me ligou, disse: prefeita, você é parceira para nós podermos investir no EVTE, no estudo de viabilidade técnica e econômica, para ver se tem viabilidade dessa ferrovia ligar ao Rio Grande do Sul, porque o traçado viria só até Chapecó. Tá, isso. Isso, então nós tínhamos que dizer, bom, tem viabilidade ou não? E para isso precisava do estudo. Tá. Então foi uma parceria que fizemos com a Fiergs também, que arrecadou. O estudo custava 500 mil, a Fiergs e todas as indústrias ali arrecadaram os 300, mas precisava de 200. Sim. Foi aí que o senador Luiz Carlos Reis entrou em contato com o Nonoai, comigo, e disse: prefeita, você é parceira nesse projeto? Eu disse sim. Eu estou falando de desenvolvimento. Foi aí que nós recebemos uma emenda do senador, repassamos à nossa associação comercial e contemplamos o projeto de viabilidade técnica da nova Ferroeste do trecho Chapecó-Passo Fundo, para ligar, né, um porto seco ali, muito em breve ao porto de Arroio do Sal e o próprio porto de Rio Grande. É competitividade, porque a malha ferroviária do Rio Grande do Sul, ela decresceu, ela diminuiu, degradou, né, e isso requer o quê? Investimento, exato, e a iniciativa privada está de olho nessa ferrovia. Então ela tem viabilidade, o estudo comprovou isso, não importa por onde os trilhos irão passar, que passem para conectar o nosso Rio Grande a essa malha, né, seja ela ferroviária ou rodoviária, nós precisamos dar competitividade para que o saco de soja não custe tanto, percorrendo 700 quilômetros para chegar no Porto do Rio Grande. Trazer milho para produção de aves, isso em 2 minutos, José Carlos Rocha. Passa muito rápido. O assunto, quando é bom, ele passa rápido. Que bom, tomara que avance esse projeto. A gente já conversou, já falou no nosso programa sobre essa possibilidade dessa ferrovia e que, oxalá, um dia realmente ela se concretize. Caríssima prefeita Adriane Perim de Oliveira, presidente da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, quero lhe agradecer muito pela sua participação nesse nosso Guaíba Agro especial da Expo Direto e deixar mais uma vez as portas abertas na nossa emissora. E de forma muito especial agradecer os prefeitos e prefeitas do Rio Grande, né, que me deram a oportunidade de presidir essa entidade. A primeira mulher, né? A primeira mulher em 50 anos, né? E com muita honra, junto com os prefeitos e prefeitas, a gente debate soluções, encaminha soluções para os municípios, porque é onde a vida acontece. Eu acredito no Rio Grande, eu acredito no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, estar junto contigo nesse sábado lindo, maravilhoso, depois de uma feira espetacular que tivemos na Expo Direto, e mandar um abraço para o Ney Mânica, né, que foi aquele que idealizou e seguiu. Eu tive a oportunidade durante a feira de almoçar com ele e senti, sabe, quando ele fala da Expo Direto, quando ele fala do agronegócio, faz a gente acreditar que vale a pena sim lutar por cada agricultor e agricultora gaúcha. Excelente, obrigado, prefeita. E assim concluímos este segundo bloco em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. Estamos retornando agora com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 14, no oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade, eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul e empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, Dona Guaíba.
Bem, e neste terceiro bloco do Guaíba Agro Especial Expo Direto Cotrijal 2026, a gente recebe na casa da Rádio Guaíba, no Parque da Cotrijal, o Felipe Amorim, que é coordenador de agronegócio da Central Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Sicob, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil. Caro Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso Guaíba Agro da manhã deste sábado. Bom dia. Bom dia, muito prazer estar aqui, né, a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento, né, dar um bom dia a todos aí e falar um pouquinho do Sicob aí, o que o Sicob fez na Expo Direto 2026. É o Sicob mesmo, não é? O Sicob. É porque é o sistema. O que significa Sicob para nós? Sicob é Sistema Cooperativo de Crédito Brasil. Perfeito. Que começou há quase 100 anos. Quase 100 anos, né? Caminhando para o centenário. Muito pertinho de onde a gente está aqui, né? Que é na cidade de Itapiranga, aqui, né? Bem divisa com o Rio Grande do Sul. Né? Exatamente, muito pertinho daqui. Pois é, e uma cidade pequenininha e quase 100 anos atrás. Será que imaginavam que aquela sementinha que foi plantada lá atrás ia chegar ao que chegou hoje? Eu imagino que na época não se tinha essa noção, né? E que bom que esse negócio expandiu do tamanho que tá, né? E consegue hoje abranger o Brasil inteiro, né? Em todos os estados? Todos os estados, né? Com mais de 4.700 agências hoje. 4.000? Nossa! Hoje é a instituição financeira a nível de Brasil que mais agências abertas tem. Então a gente tá e ainda expandindo, né? Isso é muito bom. Inclusive, claro, a gente vai falar disso, da importância, não é, do agro, porque é uma relação umbilical, né, desde a sua origem, mas perfeitamente hoje adaptado às comunidades urbanas, ao comércio, serviço também, não é? Com certeza, a gente está, né, além do interior, né, de onde nasceu, né, principalmente através da agricultura, né, hoje a gente está espalhado no Brasil todo, nos grandes centros, né, Florianópolis, Chapecó, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, em todas as metrópoles a gente está. Eu já vi, inclusive, patrocinando jogadores, atletas, clubes de futebol, está inserido no contexto, né, brasileiro. Não é? Campeonato brasileiro, inclusive, né, novelas, né, a gente está inserido em vários momentos aqui, né, para poder atingir todo o público brasileiro. Perfeito. Bom, falamos disso e quero reforçar um pouquinho mais, né, qual é a importância, efetivamente, não é, do agro para você. Você tem tanto que tem um departamento, você é coordenador exatamente de agronegócio. Qual é a importância desse setor para o Sicob? Nossa, né, é muito importante, né? Primeiro que ela é a nossa raiz, né? De onde a gente veio, de onde a gente nasceu. E o agro hoje para nós significa em torno de 40% de toda a rentabilidade hoje do Sicob a nível nacional está dentro do agronegócio, né? Então, só para você ter uma ideia, nesse plano safra que se finda agora no final de junho, né? A gente pretende alavancar em torno de 60 bilhões em crédito a nível Brasil, somente para o agronegócio. Que espetáculo, com recursos provenientes aí do próprio Plano Safra e também recursos próprios, né? Exatamente, né? Plano Safra, né? Que é aquele Plano Safra que o governo anuncia, né? Com crédito subsidiado, mas também com recursos próprios, né? E aí entra a Pronaf também, né? Pronaf, Pronamp e demais produtores, né? Que pega do pequeno, médio e o grande produtor. Excelente. Vamos falar da Expo Direto? Como é que foi a Expo Direto para o Sicob? Poxa, foi muito bom, gratificante estar, né, em mais uma Expo Direto, né? A gente que vem há alguns anos já trabalhando a feira, né? Menos que alguns concorrentes, né? Mas ainda eu brinco que a gente ainda está engatinhando aqui no Rio Grande do Sul, né? Certo. Com um pouquinho mais de 200 agências hoje no estado. Mas em processo de expansão. Muito, a gente vem evoluindo aí em torno de 20% a 25% ao ano, né? Uau. Tanto em número de agências como em número de ativos, número de novos cooperados, né? Mas na Expo Direto, então, a gente fez um crescimento muito legal, né? A gente praticamente, a maior de vocês? A maior de todos os tempos, praticamente dobrando os números, né? A gente ainda está em processo de finalização dos números, mas já ultrapassamos a barreira dos 300 milhões em protocolos. De contratos encaminhados. Encaminhados, muitos deles já assinados, inclusive na feira, né? Então a gente fez um movimento muito legal. A gente dividiu a feira em 3 pontos, né? Um pré-feira. Né? Já começaram a trabalhar antes do início. Com certeza, a gente trabalhou em torno de 30 dias antes da feira, percorreu o estado inteiro, né, em diversas ações,
com vendedores, com o nosso cooperado, né, com pessoas ligadas ao agronegócio, né, durante a feira, que seria o segundo ponto, né, e agora, iniciando então um pós-feira aí, pelo menos uma semana agora de pós-feira, a gente vai trabalhar muito forte, que é o fechamento desses negócios que foram alavancados durante a feira também. Pós-venda, a gente pode pós-venda, dizer assim. Exatamente. Que legal. E com uma equipe grande aqui de colaboradores, não é? A gente trabalhou com em torno de 150 pessoas, né, durante todos os dias da feira, né? Claro que a gente dividiu um pouquinho a equipe, né, em torno de meia feira, né, em meia feira para cada uma das equipes, né? Porque a gente sabe que desgasta, né? As pessoas cansam, o parque é Tem muito família grande, em né? casa, também tem que voltar, então vão dividindo as equipes. Com certeza, a gente fez a divisão aí, mas então percorreu colaboradores do Cicobi em torno de 150 colaboradores durante a feira. E esses colaboradores vieram de diferentes agências? Como é que foi? Estado inteiro, né? Várias pessoas, né? De diferentes situações, inclusive de Santa Catarina, estiveram aqui conosco. Perfeito. Bom, você disse que deve passar a casa dos 300 milhões. E aí, tá, falamos de Pronaf, de Pronamp, do Plano Safra Agricultura Empresarial, mas também aí entra outros financiamentos, não é? Aí. Isso, né? Como você mesmo falou, né? Hoje o Cicobi é uma instituição financeira completa, né? Então ele atende todos os públicos, da pessoa física, empresas e o agro, né? Então saíram muitos financiamentos de veículos também, né? Caminhões para empresas, né? Frotas, assim como veículos, né? Utilitários ou veículos de passeio também. A gente fez bastante financiamento, assim como também energia solar. Então é uma coisa, né? Que a gente sabe que é muito sustentável, a gente trabalha muito isso. Carros elétricos, bastante carro elétrico. Tem crescido muito. Híbridos, né? A gente trabalhou bastante isso também, com taxas especiais, né? Financiamos muitos veículos. Maquinária agrícola. Maquinária agrícola, claro, né? Que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? A feira, ela é muito agro, né? E dentro disso, uma coisa que chamou muita atenção nossa, muita procura por equipamentos de irrigação. Olha aí. Isso nos chamou muita atenção. Claro que a gente, né, precisa ter esse olhar, né? O Rio Grande do Sul vem sofrendo nas últimas safras com secas, né? Uma enchente que surpreendeu aí em 2024, mas a irrigação é uma coisa essencial hoje para o agronegócio gaúcho. Né? Ele precisa se alicerçar, né? e se equipar com a irrigação, e a gente trabalhou muito isso na feira, muita gente procurando, a gente financiou vários pivôs, né? Ou equipamentos de irrigação em vários momentos durante a feira. Como é que faz isso? Como é que o produtor foi lá no stand de uma empresa que trabalha com pivô central, vamos lá. E aí viu o preço, opa, dá no meu bolso. Agora quero saber se o Cicobi me ajuda. Aí ele vai lá, como é que é esse trâmite, hein? Isso, claro que a gente também está nas revendas, né? A gente acaba passando várias vezes durante o dia, né? Deixa o nosso contato com o próprio vendedor também, que tem algumas parcerias bem fortes. E a gente acaba ou indo no stand, né? Que ele está lá vendo o produto, ou ele depois nos procura no nosso stand, pode ser né? feito no stand da empresa. Inclusive pode ser feito lá no dia mesmo, né? E aí tem sempre mais de uma opção, né? Então tem o Plano Safra, como a gente falou anteriormente, tem recursos próprios da instituição financeira e também tem os consórcios, né? Que no momento atual, né, com uma taxa básica de juros a 15% ao ano, infelizmente, né, o financiamento ele é caro, né? Em algumas alternativas ele serve, mas o consórcio ele é uma grande alternativa que foi utilizado em diversas situações durante a feira. Isso para veículos. Veículos e pivôs. E pivôs, para irrigação, claro. Irrigação se usa também muito. Claro. E tem que se fomentar cada vez mais, né? Com as mudanças climáticas, para evitar aí ter prejuízos nas secas, não é? Com certeza, a gente precisa olhar muito para isso, e a gente fez um trabalho muito forte na Expo Direto, né? E o nosso cooperado, o nosso associado, ele veio, nos procurou justamente para fazer esse trabalho. O produtor rural, ele tem um perfil bem diferente, não é? Do cliente urbano, e aí vocês, colaboradores, tanto que tem uma coordenação, você é coordenador de agronegócio, esses colaboradores, eles são preparados, são capacitados para esse segmento? Sim, sem dúvida, né? Inclusive nos pré-feiras que a gente trabalhou lá, aqueles 30 dias antes, né, com toda a nossa equipe, a gente preparou muito o nosso colaborador para poder estar aqui na feira, para poder atender melhor, né, o nosso cooperado, os vendedores também, né, tirar todas as dúvidas. Às vezes
Aconteceu alguns casos, por exemplo, nos drones, né? Algumas instituições financeiras têm um entendimento que não poderia financiar por determinada situação e nós, como expertise nessa situação toda de conhecimento, a gente conseguiu limpar isso, né? Conseguiu trazer dizendo que, olha, na regra se encaixa dessa forma ou daquela forma. A gente conseguiu, inclusive, liberar financiamentos para outras instituições financeiras, né? Legal. Então, o nosso conhecimento foi muito legal aqui na feira. Que bom. Cooperado, você disse, em outras instituições financeiras, né, são os correntistas, não é? Os clientes. Para você são os cooperados, né? Eles fazem parte também da instituição. Não isso, cooperados, associados, né? A gente escuta muito isso, né? Sim, ele é um pouquinho diferente do cliente normal, né? De uma instituição financeira, de um banco, né? Porque ele participa dos resultados, das sobras, inclusive. Exatamente, né? As cooperativas de crédito, elas vêm evoluindo e crescendo muito ao longo do tempo, né? E com sobras robustas, né? Ou seja, o lucro, né? Que a instituição financeira, ela capta durante o ano, né? Os bancos, eles fazem o quê? Eles liberam esse valor para os acionistas, né? Isso. E nas cooperativas de crédito, o acionista é o próprio correntista, né? É a própria pessoa que tem a conta lá, que é o cooperado, como a gente chama, né? Então, essas pessoas, elas conseguem aí alavancar os seus ganhos, né? Sempre ali nessa época, agora, inclusive, março aí, é onde as instituições financeiras cooperativas, elas fazem essa distribuição de resultados, que a gente chama, né? Que nada mais é do que o lucro dividido com quem tem a própria conta na instituição. Tens ideia de quantos cooperados no Rio Grande do Sul nós temos hoje? Claro, tu disseste que está num processo de expansão, acredito que está aumentando assim. A nível Brasil, a gente chegou agora em torno de 10 milhões de pessoas, né? 10 milhões? Já cooperados, né? Então é um número muito robusto, né? Só no Cicobi 10 milhões? Só no Cicobi, a nível nacional, claro, não, né? Mas é igual. Poxa, é um número muito legal, né? Muito bom. Na região sul, a gente se fala assim em torno de um terço desse valor. Olha, então, claro, pega do Paraná para baixo, aqui, né? Exatamente, é muito forte, né? Muito mais forte em Santa Catarina e no Paraná, né, por estar há muito mais tempo lá. E no Rio Grande do Sul, né, vem com uma força enorme aí nos últimos 10 anos agora, crescendo em torno de 20% a 25% ao ano. Perfeito. Bom, você disse que nesse processo de expansão se inclui a abertura de agências, mas hoje também a gente tem visto também a expansão do digital, né? O banco cada vez mais online. Como é que está inserido nesse processo o Cicobi? Inclusive, né, foi muito bom você trazer essa situação. Na feira, a gente trabalhou muito a associação digital, né, que é aquelas pessoas, né, principalmente os estudantes, as pessoas que procuram uma conta digital, né, ou seja, eu não quero ir lá na agência, né. A gente tem essa opção. Esse público né? jovem vai ser assim, muito, né, cada vez mais, né. A gente tem, né, uma série de instituições financeiras hoje que não tem mais portas abertas, ela é totalmente online, né? E a gente não pode deixar esse público, né, escapar, vamos dizer assim, né? Então a gente quer trazer para dentro da cooperativa, a gente trabalha muito forte a associação digital, inclusive o nosso aplicativo, né, do Cicobi, ele foi eleito agora pela Infomoney o melhor aplicativo de instituição financeira do Brasil. Opa. Então, concorrendo com grandes bancos, né, com bancos inclusive internacionais, a gente conseguiu ser eleito aí o melhor aplicativo de instituição financeira. Nos deixa muito feliz. O que é de fácil navegabilidade, ele é prático, muito intuitivo, né? Ele é um aplicativo que é fácil de utilizar, né? Ele é bem intuitivo. Você clica, né, em poucos cliques você faz várias operações, diferente de outras instituições financeiras que você tem que meio que adivinhar onde as coisas estão, né? Então ele é bem intuitivo, ele foi feito justamente para atender todos os públicos, né? Como nós falamos, né? Do agricultor à pessoa jurídica, né? Então ele passa por todos os públicos e muita gente já utiliza ele. Perfeito. Bom, segue o Cicobi no calendário de eventos agrícolas. É importante a participação nesses eventos como a Expo Direto. Claro, a Expo Direto é sui generis, é o principal evento do calendário agrícola no primeiro semestre, mas há outras feiras menores também, mas que também tem, não é, uma importância muito grande para mostrar a produção local e para fomentar a economia também da região. Com certeza, a gente está presente em praticamente todas as feiras do estado, né? Expo Agro Afubra agora, que se avizinha em Rio Pardo, né? Estaremos lá. E é um público bem específico lá de agricultura familiar. E a agricultura familiar muito forte, né? Que é de onde nós nascemos, né? Não podemos nunca esquecer desse público, né? A fumicultura é uma atividade muito forte. Fumicultura muito forte na região ali, Santa Cruz, toda aquela região, né? Estaremos lá. E claro que no segundo semestre, né?
claro que tem todas as pequenas feiras, mas no segundo semestre na Expo Inter, né? A gente acaba não podendo deixar passar. Inclusive, nós estamos lá presentes o ano todo na Expo Inter, né? Pois é, eu ia dizer, o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio, hoje é a sede do Cicobi. É a sede da nossa central, né? A central. Então a gente trabalha lá o ano todo. Quer dizer que né? tu trabalha em Esteio? Eu trabalho em Esteio. Olha. A gente fica lotado o ano todo lá. Então, né, a gente está dando vida ao parque, né? Outras empresas vêm vindo junto conosco também, por exemplo, a BCC, né, que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, né? Então, outras empresas já vêm demonstrando, né, sabendo que estamos lá, demonstrando a vontade de também ir para o parque. Perfeito, olha, muito bom. Felipe Amorim, coordenador de agronegócio da Central Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Guaíba na manhã deste sábado. Sucesso total, batendo recorde, então, em contratos, em financiamentos, não é? Encaminhando, não é? Alguns já firmados durante a Expo Direto, outros encaminhados. E estamos vivendo aí o início, não é? Da colheita. Em breve as máquinas aí vão para as lavouras e logo em seguida já tem a safra de inverno, a roda não para e o Cicobi tá presente aí nesse processo também da agricultura, onde nasceu também, não é? Muito obrigado, Felipe. Sucesso para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, né? E sempre que precisar de nós, estamos aí. Inclusive, sou um ouvinte da rádio, então me escutarei depois. Coisa bem boa. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí. Pode te escutar e vai depois, logo já vai pro nosso Spotify. Então, pode ouvir quantas vezes quiser. Você que é nosso ouvinte vai acompanhar, então, a entrevista do Felipe Amorim falando sobre o Cicobi. Chegamos, assim, ao fim deste bloco. Em nome do Senar Rio Grande do Sul, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente volta em seguida com o último bloco do programa deste sábado. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Guaíba Agro deste sábado 14, com oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, e neste último bloco do Guaíba Agro da manhã deste sábado, dia 14 de março de 2026, um dia após o encerramento da 26ª edição da Expo Direto Cotrijal de Não Me Toque, nós temos a satisfação de receber em nosso programa a professora Janaína Ortiz, que é docente do curso de Química e também do curso técnico em Biocombustíveis da UPF, a Universidade de Passo Fundo. Professora Janaína, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Satisfação recebê-la. Olha, a gente tem falado muito da nova matriz energética, dos biocombustíveis, dos novos etanóis, né, de milho, de trigo, agora já está se pensando em fazer de arroz, e claro, da adição do biodiesel ao diesel, não é? Fóssil, o aumento progressivo, e essa região aqui, ela é pródiga, não é? Tem iniciativas pioneiras, a B8 é o caso principal, não é? E já temos outras usinas sendo construídas em todo o estado. E que bom recebê-la para falar dessa iniciativa, professora. Conte-nos um pouco mais deste curso técnico em biocombustíveis. Então, esse curso técnico ele é oferecido pelo Colégio Integrado, que faz parte da Fundação Universidade de Passo Fundo, e que, devido à necessidade de profissionais habilitados para desenvolver essas atividades na indústria, é que então foi aberto esse curso técnico de biocombustíveis lá no Integrado. Então, para alunos, estudantes pós-ensino médio. Isso, termina o ensino médio e aí podem ingressar no curso. Portanto, 2 anos de formação? Isso, são 2 anos de formação. E aí as aulas são à noite e no sábado de manhã. Tá bem. E os estudantes... quer dizer, é um horário interessante porque as pessoas podem trabalhar, podem trabalhar. Suas funções. Isso mesmo,
E a gente sabe que a importância desse curso está justamente devido ao crescimento, como você disse, né, na produção de combustíveis de origem limpa, digamos assim, né? E a gente sabe também da necessidade que existe legislação para a introdução, a adição do biodiesel no diesel, até que vai chegar a 100%, né? E então isso tudo traz uma relevância para a nossa região, uma vez que existe uma planta antiga, agora uma de bioetanol estando em construção, mas na região já existem outras indústrias de biocombustíveis, mas ao mesmo tempo também a importância não só para o curso técnico de biocombustíveis, como o curso de química, o próprio curso de química, né? Isso, de graduação, que vai oferecer, na verdade, um campo maior de atuação, não só na área de biocombustíveis, mas como um geral de toda a indústria. Certo. Porque o curso de Química bacharelado da Universidade de Passo Fundo habilita eles para 13 atribuições que são, digamos assim, a partir do Conselho Federal de Química, que eles terão essas 13 atribuições. É bacharelado ou é bacharelado, tá. é. E equivale a um curso de Química Industrial, o currículo do curso de Química Bacharelado de Passo Fundo. Portanto, capacita também exatamente, a tua área. é. E isso é muito importante porque nós, na avaliação, nós tivemos conceito 5 do MEC, tivemos avaliação ano passado. É uma excelência, né? E, exatamente. E é uma característica da Universidade de Passo Fundo. Sim, né? certo. E a importância, importância, exatamente, a importância da universidade, né? Que ela tem vários eixos que faz com que os alunos sejam diferenciados, na verdade. E quando a gente pensa no curso de Química e a importância do curso de Química ter estado na Expo Direto, Sim. é justamente mostrar que a agricultura, ela vai produzir uma matéria-prima para a indústria, que nesse caso, em se tratando de biocombustíveis, né, seja a cana, seja o soja, qualquer oleaginosa para a produção do biodiesel. E a cana, como você falou, a gente falou do trigo, para a produção de bioetanol. Exato, né? Então, assim, cada vez mais esse mercado vai aumentar e a necessidade de profissionais para a área é gigantesca. Né? Certo. A grade curricular é composta por quais disciplinas? O que se trabalha? Tá. No curso química técnico, pura, não é? No curso técnico, eles vão ter exatamente toda a parte da química que é importante para que eles consigam compreender os processos que acontecem na produção dos biocombustíveis e também a gente prepara eles também para a parte de gestão, né? Não é só química que existe na grade curricular. Claro, então tem todo digamos assim, uma grade que prepara aquele estudante para que ele possa não trabalhar só no processo produtivo, mas na gestão também. Perfeito, né? perfeito. Pode se inserir no mercado. Exatamente. E no caso da Química Bacharelado, a mesma coisa. Só que acontece, o curso técnico, ele vai, as atribuições que esse profissional vai ter, porque ele vai ter um registro no Conselho Regional de Química, assim como o químico, certo. Mas na parte dos cursos técnicos, mas a habilitação não é tão dele, aprofundado como exatamente, a habilitação dele vai ser para biocombustíveis. Entendi. Né? E já o Química Bacharelado, ele vai preparar o estudante para diversas áreas. Claro. Porque quando a gente... Também biocombustíveis. Exatamente. E também os biocombustíveis. Mas toda e qualquer indústria, se a gente for ver, precisa de um químico. Desde a indústria de alimentos exatamente. Até a indústria energética. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Hoje, o maior problema é que tem campo de trabalho, mas não tem profissionais habilitados. Então, por isso que a gente fala da importância. Área que é ascendente. Exatamente. E a gente precisa, a indústria precisa de químicos. Né? Então, nós temos vários egressos nossos que estão fora do Brasil. Né? Temos egressos que trabalham na indústria farmacêutica. Entendi. Né? Então, claro. São várias áreas de atuação. Oportunidades. Exatamente. Mesmo, E a universidade oferece isso, né? Então, acho que isso é muito importante. O curso já está indo para... Quantas turmas já temos? Já? O Biocombustíveis, 3. Já tem a 3 primeira turmas, se forma agora em julho. Já teremos a primeira turma já estão fazendo estágio na indústria. Que legal. Já capacitados. Já estão. E alguns deles já estão contratados, né? Olha aí, que legal. O Erasmo Batistella deve estar comemorando, né? É o idealizador da BIE. É um dos grandes... e é um parceiro, né, do curso. É um parceiro do curso. É um parceiro do curso. Que legal, que legal. Inclusive, a BIET, ela oferece bolsas para quem faz esse curso. Né? Que bom, que jóia. Porque eles precisam de profissionais, né? Está fomentando a educação, o conhecimento. E futuramente, não é?
aí dando um respaldo financeiro para famílias, por vezes, né? Para quem está começando, como esses casos. E sabe que a gente tem alguns estudantes do curso que já há muitos anos não estudam, né? Mas eles estão em busca dessa oportunidade, porque legal. Não adianta, é um nicho de mercado, né? Vamos falar um pouco dos biocombustíveis, não é? Porque a gente aqui falou da produção de grãos aí, não é? Mas não é só grão, não é só vegetal. Não. Também se faz de produção a partir de resíduos animais, não é? Exatamente, o sebo, por exemplo, né? Porque o que acontece? Graxaria, né? Exatamente, porque para que seja produzido o biocombustível, é necessário uma fonte de ácido graxo. Tá. Né? Então precisa de gordura ali, seja a partir de um óleo vegetal ou de gordura animal. Um catalisador. Aí na presença de um catalisador, né, é que daí se consegue passar pelos processos reacionais. Que é a fermentação, não é? A fermentação, ela é para o álcool. Para o álcool. Isso, perfeito. Produção do etanol. Isso. E para o biocombustível, não. Tá. Daí é uma reação que na presença de um catalisador... Que é o biodiesel daí, isso né? mesmo. Tá. Que na presença de um catalisador vai se produzir o biodiesel e um subproduto que é o glicerol. Que é usada na indústria... Que é a glicerina, que é usada na indústria cosmética. Principalmente, né? Sabonete, exatamente. Sabão. Então, o que é muito interessante ao se pensar na produção dos biocombustíveis é que, além do biocombustível, o que é gerado também se torna matéria-prima para outra indústria. E é sustentável. Exatamente. E, principalmente, a gente pode pensar que, se a gente for considerar a parte de sustentabilidade, não falando da sustentabilidade econômica, mas a ambiental, né? É a gente, social também. Exatamente. Por quê? Porque se produz biodiesel a partir de óleo de cozinha usado. Também o óleo de exatamente, cozinha, quando a gente... óleo de soja, ou enfim, de girassol, qualquer oleaginosa, de milho. Então, por exemplo... De canola. A gente, quando os estudantes eles têm as aulas práticas, eles aprendem a produzir o biodiesel a partir do óleo de soja... reciclado. Isso, que é o usado, né? E óleo de soja bruto, digamos assim, né? Novinho. Tá. Mas daí ali se produz o biodiesel bruto e depois ele vai ser purificado e a indústria vai fazer isso, né? Olha então, só. Toda essa cadeia... E os estudantes, tanto de química quanto do curso técnico, eles aprendem todas essas etapas, a função de cada um desses reagentes, né? Por isso que envolve muita química, né? E é uma indústria química. Claro. Né? Então, claro. é uma indústria de transformação química. Exato. E os cursos, eles preparam muito bem esses profissionais para atuar nessa área. Né? Que seja legal. trabalhando com uma matriz em que a matéria-prima seja vegetal ou de origem animal. Perfeito. Isso tudo foi exposto? Como é que vocês trabalharam durante a Expo Direto? Sim, as pessoas que... o stand que a gente montou fala exatamente essa cadeia, mas direcionando para os biocombustíveis, né? E a gente tem um projeto na universidade, no curso da universidade, que é um projeto de transformação, em que a gente elaborou um jogo para crianças, né? O jogo infantil, onde... no percurso que eles vão jogando, eles vão vendo justamente a importância da reciclagem, da separação dos resíduos, né, que são gerados, e eles se envolvem muito nisso e eles conseguem entender por que eu preciso separar o que é reciclável do que não é reciclável. Essa geração, né, vem diferente. Viu? Exatamente, e eles se envolvem muito nos jogos porque eles levam o jogo para montar. Eles montam e jogam. Né? Então, assim, a gente ali recebeu muitas crianças que acabam participando da importância disso, né? Perfeito. De a gente pensar em sustentabilidade. E os produtores rurais também vão perguntar, quem não conhece ainda dessa nova matriz? Conversam, sim. Eles, principalmente, assim, eles ficam envolvidos na ideia que... Porque se a gente pensa na química, parece que a química é um monstro, né? Difícil. Sim. Mas daí, quando a gente mostra e explica... eles acabam compreendendo a importância disso, né? Exatamente, porque quando a gente fala de química, aí a gente tem, às vezes, um certo receio lá das cadeiras escolares ainda, mas quando vai ver,
é algo que a gente faz na prática, no dia a dia. Química não existe. É o dia a dia nosso, não é? Até o conversar, ou estar pensando o que vai me perguntar, Exato. São reações químicas, São né? reações químicas. Não adianta, os neurotransmissores, eles estão lá com os elétrons, né? Então e isso vai respirar, acontecer. não se assusta, que é um processo normal. Exatamente. Eu também tinha lá atrás assim, um medo da química, mas depois que vai aprendendo... Nossa, ela é muito maravilhosa. É demais. Ela é maravilhosa e ela está presente em todas as áreas. E né? quão bom ver, não é? Que há a possibilidade, então, de que isso seja uma fonte de renda para famílias inteiras, a capacitação em graduação e também no curso técnico, abrindo oportunidades. Aí, parabéns ao UPF, Universidade de Passo Fundo, também ao Erasmo Batistella, que é, né, o homem forte da nossa BIET, e a todos que estão investindo, né, nessa área, porque é uma possibilidade, é uma alternativa descarbonizante. Exatamente. Não é? Tanto a gente tem falado disso, e aí está na prática a capacitação agora para essa geração que está vindo aí. Sim. Janaína Ortiz, parabéns, professora do curso em Química e também do curso técnico em biocombustíveis. Atenção, você que está nos acompanhando aí, tá? Quando é que teremos inscrições para a próxima turma? A próxima turma, eles já podem entrar em contato, entrar na página do Integrado. Tem um processo seletivo? Não. Para o curso técnico? Não. Tá. Vai, se inscreve, né? E aí vai... Ainda há vagas, portanto. Isso, exatamente. Ainda não estamos... com falta de vagas, não há ainda essa necessidade. Não, então, a gente precisa muito de profissional. Olha aí, gente, gente. Precisamos muito de profissionais, claro, tanto na Química quanto no curso técnico. Mas o curso de Química aí já tem um processo seletivo. Sim, isso. Começou uma turma agora nesse vestibular de agora. Aí pode entrar pelo Enem ou pelo vestibular. Né? Exatamente. Excelente. Professora Janaína Ortiz, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. O curso de Química agradece. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente fica aqui e se reencontra na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 horas e também às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Rádio Guaíba. Para quem perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, em instantes, nosso programa já estará disponível no Spotify da Rádio Guaíba. Um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.